A fadiga no TDAH, ela pode acontecer de 3 formas diferentes, e eu quero te explicar para você identificar qual é a sua, porque entender qual é o seu tipo de fadiga muda tudo, e muda até o que você vai fazer sobre isso. A gente tem a primeira fadiga, que é a fadiga que dura o dia todo. Geralmente a pessoa com TDAH acorda com essa fadiga e vai dormir com essa fadiga, então ela passa o dia inteiro se sentindo cansada, sentindo que ela não tem energia, que ela não consegue fazer as coisas. Muitas vezes essa pessoa ela busca o psicoestimulante para melhorar isso. E isso foi até uma coisa que eu fiz no passado, quando eu não sabia que eu tinha esse problema e o porquê que eu tinha esse problema. E depois que eu descobri, a minha vida mudou por conta disso. Nessa época, inclusive, eu usava Venvance, hoje eu já não uso. Meu tratamento é 100% hoje com os óleos essenciais. Eu usava Venvance e deixava o Venvance do lado da minha cama para eu acordar e já tomar para ter energia durante o dia. Então eu sabia que ele ia fazer o efeito 1 hora depois, eu já deixava ele lá para tentar ter um pouco de energia para viver a vida, coisa que eu não tinha muitas vezes nem com medicamento. Aí, o porquê que acontece essa fadiga durante o dia todo? Geralmente no TDAH, ela acontece por conta das deficiências nutricionais. As deficiências são muito comuns no TDAH por N motivos diferentes, mas o principal deles é por nós, como pessoas com TDAH, a gente tem muitas vezes dificuldade de absorção dos nutrientes. Em alguns casos é por conta de enzima digestiva, em outros casos é por conta de problemas gastrointestinais, então a gente tem muita sensibilidade alimentar no TDAH, com glúten, às vezes, principalmente com leite, então muitas pessoas com TDAH têm problema com leite, e a gente tem problema na absorção dos nutrientes, muitas vezes, dos alimentos, e aí a gente tem bastante tendência a ter essas deficiências. O que acontece quando a gente tem deficiência? Os nossos sintomas do TDAH pioram, e um deles é essa questão da fadiga. A fadiga ela fica muito mais intensa, mas não é só isso. A hiperatividade mental piora, então você tem um fluxo muito mais intenso de pensamento, você tem mais esquecimento, você se sente mais perdida e com muito mais fadiga. A procrastinação aumenta, porque muitas vezes você começa a não conseguir ter uma boa produção de neurotransmissores como a dopamina, que você já tem dificuldade, mas isso piora. Então é muito importante nesses casos você avaliar, né, com um médico, como tá essa questão de deficiência nutricional. Muitas pessoas olham para os exames e veem que aquele exame, tá dentro daquele nível, tá ok, só que o problema é que o nível que tá, o valor de referência dos exames, eles são baseados em pessoas que chegaram no hospital doentes e que são pelo SUS. Muitas vezes as pessoas que vêm pelo SUS, né, entram em um hospital, vão para o SUS, elas não têm condições financeiras de suplementar. E aí o que vai acontecer? A tendência é ter mais deficiência, porque em alguns problemas que a gente tem que ter suplementação contínua, como vitamina D. Geralmente a gente precisa suplementar a vitamina D o tempo todo. E aí, se você não tem condições financeiras de suplementar, você vai ter mais tendência a ter deficiência nutricional constantemente, né? E aí, aquilo que é a média da população geral é uma média que as pessoas estão com muitos problemas. Não quer dizer que porque a média é que é uma coisa boa. Então, não confie naquela média. É por esse motivo também que dentro das minhas consultas eu gosto de olhar os exames dos meus clientes, porque esses exames mostram até como eles vão responder à aromaterapia. Se a pessoa está com uma deficiência muito intensa, ela vai ter também mais hiperatividade mental, mais procrastinação, mais falta de foco. Ela vai ter vários problemas que só suplementando ela vai resolver. Então, é a primeira coisa que eu olho são os exames dos meus clientes, para falar, olha, você precisa procurar um médico para suplementar isso. Porque muitas vezes eles encontram médicos que falam, não, tá tudo bem, tá dentro do valor de referência, mas o valor de referência não é o valor que você tem que levar em consideração em muitos exames, tá? Os exames que eu olho são vitamina D, B12 e ferritina principalmente, mas existem outros que também são importantes, mas esses 3 são a base que pioram muito os nossos sintomas do TDAH quando a gente está com deficiência. Aí, esse tipo de fadiga, quando você tem, é muito importante você suplementar, senão ela não vai melhorar. Não adianta você usar café, cápsula de cafeína, taurina, usar suplementos para tentar ajudar, não vão resolver. Eles vão manter você acordada, mas eles não vão resolver o seu problema, porque o seu problema é deficiência nutricional. E aí você precisa suplementar, tá? Aí a gente tem o segundo problema relacionado à fadiga, que é aquela fadiga de manhã, que muitas pessoas com TDAH têm. Essa fadiga acontece quando a gente tem aquela questão da dopamina. A gente no TDAH, quando a gente tá fora de hiperfoco,
a gente tem baixa dopamina. O que que significa isso? A gente não tem motivação para fazer coisas básicas durante o dia. Então, se você tem TDAH, você procrastina. É impossível você não procrastinar, é um dos principais sintomas. E essa procrastinação acontece porque o seu cérebro tem mais dificuldade nessa produção de dopamina. E aí, o que que acontece? Você não consegue fazer tarefas muitas vezes que são básicas. Muitas vezes você até consegue fazer tarefas específicas e você pode passar horas fazendo, mas geralmente são tarefas do seu hiperfoco. Aí sim você consegue. Mas o que que acontece de manhã? Geralmente você tem essa dificuldade aí na primeira hora do dia, às vezes até 2 horas, você passa meio que com uma sensação de que tá acordando ainda, e é justamente por conta disso, tá, dessa, baixa produção. Então, para resolver isso, você tem formas diferentes, geralmente tratamento com psicoestimulante ou com óleo essencial. O café ele vai ajudar também, porque o café ele ajuda tanto na dopamina quanto na noradrenalina. Então, se você não toma café, é uma coisa que, assim, você pode repensar que pode te ajudar bastante. Mas tanto o psicoestimulante quanto os óleos essenciais também podem. E uma observação importante: no caso do óleo essencial, você até pode tomar o café e usar o óleo essencial, que não vai afetar na sua ansiedade. Agora, no caso do medicamento, você não pode, porque o psicoestimulante, se você estiver tomando psicoestimulante, misturar com café pode ser até perigoso, pode te dar taquicardia, pode te deixar mais ansiosa, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas são formas de ajudar nessa questão de essa dificuldade de manhã que você tem, que você acorda com esse cansaço. Aí a gente tem um terceiro tipo de fadiga no TDAH. Essa fadiga acontece do meio para o final do dia. Essa é típica de toda pessoa com TDAH. Então, as outras duas são algumas pessoas que sentem. Agora, essa, todas as pessoas que eu atendo geralmente sentem, tá? É uma queixa bem recorrente. Como que é essa fadiga? Ela começa no meio da tarde, por volta das 3, 4, 5 horas, e ela vai piorando até chegar de noite. Então, a tendência é aumentando cada vez mais. Como que se resolve isso? Tem formas diferentes. Então, muitas vezes isso piora com o uso do psicoestimulante, porque para algumas pessoas existe o efeito rebote, né, do psicoestimulante, que aí faz com que a pessoa se sinta lá no fundo do poço, e depois que reduz aquele efeito. Então, psicoestimulante já não seria uma boa opção para a maioria das pessoas. No caso dos óleos essenciais, a gente tem o Rolon, que eu ensino isso nos meus cursos, ensino também dentro do programa de acompanhamento. Então, é um Rolon que é focado em melhorar a fadiga. Eu indico para as minhas clientes usarem várias vezes por dia esse Rolon. Como a nossa hiperatividade é muito forte, porque essa fadiga acontece por conta da hiperatividade mental, a gente precisa usar algumas vezes por dia, mas a gente consegue chegar no final do dia sem ter cansaço, sem ter fadiga, se sentindo bem, se sentindo literalmente normal, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não se sente, a gente acha muito estranho se sentir tão diferente assim, né? De ter fadiga o tempo todo. E com esse Rolon a gente consegue não ter essa fadiga. Essa fadiga ela acontece por conta do excesso de hiperatividade mental. Então é como um pensamento passa por cima do outro o tempo todo, a fadiga acontece. É como se você se sentisse constantemente sobrecarregada. E aí essa sobrecarga ela vai ter que vir de alguma forma em algum momento. E geralmente ela vem no meio do dia. Algumas pessoas com TDAH também passam o dia se sentindo assim, muitas vezes até sem deficiência nutricional, tá? Por conta do excesso de hiperatividade mental. Eu vejo muito isso em casos de pessoas do tipo hiperativo, porque a gente tem os 3 tipos de TDAH. O combinado, que tem o hiperativo e desatento, o desatento e o hiperativo. O hiperativo é o que tem a hiperatividade mental mais intensa de todas. E aí, como a hiperatividade é muito forte, aquele fluxo de pensamentos intenso fica acontecendo o tempo todo. E aí, com isso, existe uma fadiga do meio para o final do dia, às vezes, muito mais intensa, tá? Pode acontecer em algumas pessoas, mas também ela pode acontecer já no início do dia por conta de uma noite muito agitada de sono, com muita hiperatividade. Então, é muito importante cuidar dessa parte. E de todas as formas de tratamento que eu já vi até hoje, eu não vi nada parecido com a aromaterapia para ajudar nessa questão da fadiga, tá? A gente consegue realmente melhorar 100% isso, se a pessoa não tiver deficiência nutricional. Então, é uma técnica que ajuda muito. Se você quiser saber mais sobre essa técnica e sobre outras técnicas dentro da aromaterapia, dos óleos essenciais que podem te ajudar a melhorar os seus sintomas, clica no link da bio para conhecer mais sobre aromaterapia para TDAH.